Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? A história da Andrea Rebelo é delicada, sutil e muito profunda. Para entendê-la é preciso saber escutar e estar atento a todos os detalhes. Não tenham pressa, façam uma verdadeira imersão nesse relato. Em resumo, a Andrea teve 13 EQMs, mas a sua vida é toda ela uma experiência mística. Hoje, ela mora na Noruega, de onde nos deu essa entrevista. Ela é designer em multimídia e engenheira da computação. Essa entrevista foi dividida em 4 partes, sendo que na primeira parte, essa que vocês estão assistindo agora, ela nos conta sobre a sua primeira EQM, que aconteceu quando ela foi atropelada aos 9 anos de idade. A segunda parte será publicada amanhã, dia 22 de julho, às 0h, e ela nos contará sobre a sua segunda EQM, que aconteceu quando ela tinha 44 anos de idade, e foi dito a ela que ela precisava começar a mudar a forma de viver. A terceira parte dessa entrevista será publicada depois de amanhã, terça-feira, dia 23 de julho, também às 0h, e ali ela vai nos contar sobre a sua terceira EQM, onde ela parou de respirar depois de uma cirurgia. E a quarta parte será publicada no próximo domingo, dia 28 de julho, e ela responderá às nossas perguntas e também nos contará novos detalhes místicos da sua vida. Se vocês gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Dessa maneira, vocês ajudam muito a mensagem chegar a mais pessoas. Boa imersão a todos! Vamos conhecer a história da Andrea? Andrea, boa tarde. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós as suas histórias, que sei que contém 3 EQMs e muito mais coisa. Sei que você não mora no Brasil. Eu gostaria que você, por favor, se apresentasse, dissesse o que você faz, de onde você está falando e nos contasse tudo. Muito obrigado. Desde já, a palavra está com você. Obrigada, Carlos. Obrigado a todos que estão aqui nos assistindo. O meu nome é Andrea Rebelo. Eu moro na Noruega. Eu estou aqui para contar um pouco, da minha história, sobre a minha vida, e sobre as EQMs que vieram fazer parte e uma constatação de tudo que eu vivi e que venho vivendo até hoje. Eu sou formada na área de engenharia da computação e de design em multimídia. E agora eu vou entrar um pouco. Eu vou dar início à minha história, que é a minha história de vida, na verdade. Eu não vou dar início contando realmente sobre a minha primeira EQM, porque muitas coisas aconteceram antes disso, E a minha EQM veio como uma comprovação de coisas que eu já vinha vivendo. Inicialmente, eu peço desculpas a todos que estão assistindo, porque algumas vezes talvez eu tenha dificuldade de pronunciar algumas palavras em português, pelo fato de estar vivendo fora já há bastante tempo e também pelo fato de vários procedimentos médicos pelos quais eu passei, e por um pouco de confusão que eu ainda tenho por viver um pouco em mundos diferentes. E não só isso, mas também peço a compreensão de que pode às vezes me dar um branco e eu vou precisar de algum tempinho para entrar e pensar um pouco, mas eu vou fazer o meu melhor. Eu vou colocar a minha história da melhor forma possível, abrindo aqui literalmente o meu coração,
porque eu acho que pode ajudar muitas pessoas, né, que vão estar escutando tudo isso. E também, se alguém que me conhece assistir, pode até se surpreender, porque nem todo mundo conhece tudo sobre o que eu vou contar aqui. Então, vamos lá. Quando eu nasci, eu venho de uma adoção. Eu tinha 3 dias, e eu já, desde o meu nascimento, é como se eu tivesse uma consciência que eu conseguia entender determinadas coisas, mesmo muito pequena, e que para mim às vezes era confuso, porque eu me via mamando, no peito de uma mulher e de repente, num outro momento, eu me via fora brincando numa floresta, onde as coisas eram bem diferentes, e de repente eu me via novamente mamando, e de repente eu me via fora em outro lugar completamente diferente, como se eu fosse maior, uma outra consciência. E logo depois eu me via num lugar, em uma outra família, que eu não mamava, mas não da mesma forma, mas que eu voltava do mesmo jeito para essa floresta, para esse outro ambiente, onde eu me sentia muito bem, onde me era mais conhecido e eu me sentia mais segura. E ao mesmo tempo eu voltava novamente para um outro ambiente, onde tinham outras crianças, onde tinham outros adultos, e eu me via ali que eu não falava, que eu só balbuciava, que eu era um bebê. Isso foi passando, eu fui crescendo, eu fui entendendo que era um desenvolvimento, mas eu sempre vivendo em 2 mundos, lá e cá, lá e cá. Era como se eu dormisse, eu saía e voltava. E depois, quando eu voltava, algumas vezes eu sentia assim um medo, uma angústia, que que eu comecei a sentir dentro de mim, como um medo de abandono, um medo, de ser largada novamente, literalmente um abandono, E eu não entendia muito bem, porque quando eu voltava para esse lugar onde tinha uma floresta, onde tinham outros seres que não tinha, os seres eram diferentes, eu me sentia melhor, mas quando eu voltava onde tinha pai, mãe, eu me sentia insegura, eu sentia esse medo de abandono. E isso foi conforme o tempo, eu ficava muito próximo aos meus pais, quando eu estava nesse outro mundo onde tinha outras crianças. E eu lembro que quando eu estava num berço dormindo, que logo que eu comecei a ficar em pé, que eu já tinha firmeza, que eu já pulava, porque eu queria ficar muito próximo aos meus pais, E isso era muito por essa insegurança, por esse medo de ser abandonada, de ser largada novamente. E quando eu não estava nesse ambiente, quando eu estava num outro ambiente, é como se eu entendesse que aquilo ali, que algumas coisas eu precisava aprender, que algumas coisas eram experiências que eu precisava passar. Mas quando você é muito criança e que você não fala, você não tem entendimento, fica um pouco complicado. É literalmente viver em 2 mundos. E aí eu fui crescendo,
Eu lembro que teve uma das vezes que eu lembro que eu estava fora, que eu estava nesse outro lugar, e que minha mãe chegou para me acordar e meu corpo estava gelado. E minha mãe achou que, inclusive, que eu estava respirando muito devagar e que ela achou que eu estava até morrendo. Mas não, é porque eu estava em outro mundo, literalmente em outro mundo. E isso ela recorda e ela me conta, eu devia ter 1 ano e meio, alguma coisa assim. Então, conforme eu fui crescendo, eu fui sendo guiada por algumas coisas e que me falavam que eu estava ali por algum motivo, que eu estava ali para aprender, que eu estava ali para ter essas experiências. E que aquela família ali era a família aonde eu deveria estar. E foi passando o tempo, foi passando o tempo. E eram sempre essa duplicidade de 2 lugares, de lá e cá, de todas essas experiências, até que quando eu quando eu estava com 5 anos, o meu pai adoeceu, né? E a minha mãe, né, ela precisou se ausentar para cuidar, né, do meu pai. E nesse momento foi o que eu senti mais forte dentro de mim. Eu já estava com 5 anos, eu já entendia melhor as coisas, né? Então foi nesse momento em que eu senti como se eu tivesse sido abandonada novamente, como se eu tivesse, né, sido largada novamente. E a minha forma de demonstrar toda essa minha frustração, né, foi porque nessa época eu estudava numa escola em que a minha mãe era proprietária. Então eu me recusava a entrar para a sala de aula para estudar. Eu ficava no parque brincando. Como a minha mãe não estava na escola porque ela tinha que levar o meu pai para fazer algumas coisas, então ninguém também tinha coragem de me obrigar, me colocar na escola. Isso foi uma época muito difícil para mim. É como se eu me sentia sozinha, como se eu me sentisse ali quando eu estava ali abandonada novamente. Então eu só me sentia acalentada quando eu dormia e quando eu estava fora dali. Até que o meu pai depois veio a falecer. A, a minha a minha família, nós nos mudamos dali. Nós fomos morar num outro local, onde era tudo novo também. Então era um reinício de tudo e sempre tinha para mim que não, tá tudo bem. Você tem que passar por isso. Isso tudo é uma experiência. Isso tudo são coisas que você precisa aprender. E foram modificações grandes porque não só o meu pai e eu, nós tínhamos uma ligação muito forte, porque como eu era a filha mais nova, né, a minha irmã tinha 5 anos a mais do que eu, então eu era a filha que ele tinha o tempo de cuidar, de estar junto, né, porque as coisas que ele fazia não eram tão não requeriam tanta atenção dele, então ele já conseguia dar mais atenção a mim
neste momento. Então a nossa ligação era muito forte. E quando ele faleceu, até porque foram que eu senti muita falta dele e que criou muito problema na nossa família, porque aconteceram muitas perdas de todas as formas, né? Emocional, mental e até mesmo material, porque aconteceram situações em que a família foi muito lesada financeiramente. Então, nós saímos de um topo para o chão. Né? E com isso também mudando de lugar, mudando de cidade. Né? Então, foi uma mudança muito drástica. Né? E eu era mais nova, eu sempre fui induzida a não questionar, a tentar entender toda a situação. Tipo, não cria problema. E para mim, o não criar problema era: se você fizer isso, eles vão te largar. Você vai ser abandonada. Né? E isso eu quero dizer porque a minha família, ela nunca chegou para mim até esse momento e falou que eu tinha sido adotada. Isso sempre foi de uma forma que eles tentaram me proteger da melhor forma possível. Eu entendo, né? Foi com todo amor e carinho, e eles tentaram não mostrar isso. Eles fizeram tudo isso, né, para me acolher da melhor forma. Né? Até porque os meus pais já tinham 4 filhos, né? E eram 3 homens e uma menina. E quando eu cheguei nessa família, é como se eu tivesse tirado, né, o lugar, né, que seria da minha irmã, que era a única filha, e que veio eu. Então, é um pouco, né, diferente com 5 anos, embora ela quisesse muito uma irmã, né, que inclusive o meu nome foi ela que colocou. Ela dizia que queria uma Andréia e veio eu. Então foi isso. Então nós mudamos e com essa mudança não foi fácil também, uma adaptação da família, de uma nova vida, uma nova estrutura, uma nova cidade. Mas foi uma escolha da minha mãe e que meu pai também já gostaria que fosse dessa forma, né, porque nós já estudávamos nessa cidade, né, porque era um colégio católico e o meu pai sempre dizia que ele gostaria de ver todos os filhos dele ali, que se formassem nessa escola. Aí nós mudamos e eu continuei tendo essas saídas, eu continuei tendo essas visões, vivendo em 2 mundos e sendo guiada, né, da melhor forma possível. Mas quando meu pai já não estava mais presente e minha mãe então teve que trabalhar o dobro, né, para cuidar da gente, da toda essa estrutura, não tinha mais as coisas do meu pai, porque meu pai tinha um comércio, né, era um supermercado, e como existiram coisas que foram roubadas, coisas que foram não quitadas, né, então você tem que ficar 10 anos, né, para que todas as dívidas apareçam, para que você
consiga quitar tudo e então tudo que era nosso, né, tudo que estava no nome do meu pai, aquilo que não foi tirado, né, aquilo que não foi, teve que ficar, né, esperando para que todas essas dívidas fossem quietadas. Então a gente não podia, né, fazer muitas coisas relacionadas a isso. Então foi um momento muito difícil na família. Né? E eu sendo a menor, né, e minha mãe sempre tentando me proteger muito de todas as coisas ao redor, né, até o fato da minha adoção. E eu também nunca falei que... Eu sempre soube de que eu não fazia parte da família. Embora eu soubesse, mas eu nunca falei porque sempre me foi colocado que não. Você não precisa falar. Você não deve falar. Não crie atenção para você. Você deve ficar assim. Isso foi escolhido para você, para que você fosse a última dessa família. A sua família não precisava de mais uma criança, mas você precisava de uma família que cuidasse de você. E era essa. Tá tudo certo. Só que com essa situação toda, já que meu pai já não estava mais presente, as coisas mudam. Quando você só tem a sua mãe, os meus irmãos estudavam em períodos diferentes na escola, e a minha mãe sempre tentando me proteger da melhor forma, mas com isso começou a gerar algum tipo de ciúmes dos meus irmãos, né? Então as coisas começaram a ficar um pouco mais complicadas pro meu lado relacionado a isso, mas eu sempre guardando tudo para mim, porque era tipo, não, tá tudo bem, tem que ser assim, você vai entender depois tudo isso pelo qual você está passando. Mas eles tinham muitos ciúmes de mim, né? Pela proteção, pelo cuidado. Eu não podia sair muito e eles eram um pouco, né, maiores que eu. Então eles já podiam brincar, fazer coisas na rua, coisas que eu não tinha essa permissão. E foi, né, aos poucos eu fui crescendo e algumas coisas aconteceram. Também na escola, algumas coisas mudaram. Eu sofri bullying na escola, o que foi também muito difícil para mim, quando tudo isso aconteceu. Porque já era todo um processo que eu vivia dentro de casa, já era todo um processo que eu vivi na família, toda a perda, né, do meu pai e tudo mais. Ainda sofri o bullying na escola e eu também não queria levar isso para dentro de casa, porque todo mundo já estava tendo o bastante dentro de casa, não é? Então eu tentava não falar nada, até mesmo porque ainda dentro de mim ainda existia o medo do abandono, né? O medo de ser novamente colocada, né, digamos assim, na rua. Isso era o meu pensamento, né? Não que realmente existia, mas quando alguma coisa fica em você, quando é algo que você precisa talvez aprender, aquilo fica dentro de você.
E com isso foram passando os anos e tudo mais, e eu tentando viver da melhor forma possível, né, com tudo isso, guardando e tentando aprender, e ao mesmo tempo vivendo, né, em outro mundo e voltando às noites, né, até que e também teve a situação de que depois que meu pai morreu, eu sentia muita presença do meu pai o tempo inteiro junto comigo. E eu não falava isso para ninguém. Era como se eu visse, eu sentisse meu pai junto comigo o tempo inteiro. Então, muitas vezes eu tinha, às vezes até pânico de ficar sozinha, né, porque eu achava que eu ia ver meu pai. Aí depois eu falei, mas eu saio, eu vejo outras coisas, eu não entendo porque eu tenho pânico de ver o meu pai. Então, às vezes eram coisas que não se encaixavam, mas que também eu não achava explicação, porque não era tudo que eu perguntava que eu tinha explicação. Ah, e também o fato de estudar em colégio católico e tudo que era ensinado lá, eu falei, meu Deus, eles vão dizer que eu tô possuída, que alguma coisa está acontecendo. Então era uma crise, né, de uma cabeça de uma criança que ao mesmo tempo tinha tantas coisas, né? E era muita energia, era muita coisa que eu aprendia. Não, tá tudo bem, é assim mesmo, é assim que tem que ser. Aos poucos você vai entender. E a minha cabeça achava que eu tinha sido roubada, a cabeça fantasia quando você é uma criança, né? Então, aí quando eu cheguei, quando eu fiz 9 anos, eu fazia parte do ônibus da escola, porque a minha mãe não tinha tempo de me levar e me buscar na escola. Então, eu era do ônibus da escola. E eu me lembro que era em agosto, a gente tinha acabado de voltar das férias. Naquela época a gente tinha um mês de férias, né? Eu tinha acabado de voltar das férias, eu estava toda energia, feliz da vida que eu tinha voltado a estudar. E eu chegando em casa, eu desci do ônibus da escola e em frente à minha casa, quando eu atravessei a rua correndo, né, porque eu tinha muita energia, eu saí do ônibus correndo, atravessei na frente do ônibus. Aí eu falei, oi. Na hora que eu olhei, foi tudo muito rápido, mas eu vi como eu acima do meu corpo, né? Já o meu corpo sendo arremessado para o alto, o carro, como se pegasse minha perna esquerda, me arremessasse para cima. Eu vi o meu corpo girando no ar e caindo no chão. E quando meu corpo girava, eu só escutei uma voz: não se preocupe, vai ficar tudo bem. Aí eu lembro, depois disso, de ver o meu corpo girando, eu vi algo voando também no meu corpo, que eu não sabia o que era. E depois ele caindo. E eu só acordei, já estava no hospital, com toda a minha família ao redor. E fiquei atordoada,
E essa foi a minha primeira EQM. Ela não. Eu não vi nada, não fui para lugar nenhum, né? Mas essa voz que falou comigo foi exatamente a mesma voz que sempre fala comigo, que sempre me dá as recomendações, né? Então, foi algo assim que eu não fiquei amedrontada, mas para mim, não se preocupe, vai ficar tudo bem, né? A cabeça de uma criança, amanhã eu tô brincando na rua novamente, voltando para a escola e vai ficar tudo bem. E aí eu só acordei realmente no hospital. Eu tenho o relato dos meus irmãos, né, inclusive de dos meus irmãos, que a minha casa era em frente, né, e tinha as portas todas de vidro. E meu irmão falou assim que ele tem até hoje tudo isso muito nítido na cabeça dele, que ele escutou assim uma coisa muito forte, como se dois carros tivessem, né, batido de frente, e que ele viu, né, olhou para a porta de vidro, e quando ele olhou e que ele viu o meu corpo sendo arremessado, ele já viu o meu corpo no ar e que meu corpo realmente fez essa volta, essa cambalhota, e que caiu no chão novamente, né? E ele e meu outro irmão saíram correndo, e ele falou para mim você estava morta. Pelo barulho que foi, pelo que eu vi, para mim você não estava mais com vida. E eles correram, foram eles que me socorreram, meus dois irmãos. Ele disse que eles, né, me tentaram ver aonde que estava sangrando, que em mim, né, se tinha alguma coisa. E eles viram que eu ainda respirava, mas que parecia que eu estava inconsciente. E eles me levaram para o hospital, mas que não tinha nada em mim sangrando, não tinha nada em mim rasgado, né? Aí eu fui para o hospital e a minha mãe chegou depois e ela conta que eu gritava desesperadamente, e eu também não lembro disso. E que ela, da recepção do hospital, que ela escutava os meus gritos. E que só depois que ela chegou perto de mim que eu realmente parei de gritar. E foi isso, essa foi a minha primeira EQM. E isso depois, conforme eu fui me recuperando, né, eu demorei. Inicialmente, eles viram que eu tinha esfacelado a tíbia, né, eu fiz 3 cirurgias na perna. Eu quebrei os 2 ombros, né, e eu levei quase 2 anos para me recuperar. Os médicos disseram que eu ia ficar com sequelas. Eu não fiquei com sequela nenhuma, na verdade. Eu consegui me recuperar, mas eu tive que aprender a andar, né? Eu fiquei fora da escola e eu tive que reaprender muitas coisas, né? E eu sei que com isso, né, também foi uma nova reestruturada, né, relacionada à minha família. Isso impactou toda a família, porque como eu estava toda engessada, minha casa era de 2 andares. Eu dormia em cima, a sala e a cozinha eram embaixo. Então,
era quase um ritual para me levar para cima e para baixo, né? Eles me levavam em cima de um colchão e a família toda. E com isso, essa condição, né, até do ciúme e de tudo com que acontecia, as coisas parece que se reestruturaram de uma outra forma, né? Houve mais uma união entre eu e os meus irmãos. Então, foi algo que realmente modificou bastante coisa. E, na verdade, com essa voz que falou comigo que não se preocupe, que ia ficar tudo bem, porque dentro de mim eu indagava, putz, vai ficar tudo bem? Como assim? Eu tô toda quebrada. Eu fiz 3 cirurgias. Eu tive que aprender a andar. Tô fora da escola. Só fui para a escola para fazer as provas. Como assim? E depois me foi falado, não, porque uma situação dessa realmente uma criança de 9 anos não sobreviveria. Você, na verdade, tudo que você passou foi uma quantidade de energia que existiu em você, né? E que praticamente não foi nem o carro que te pegou, mas foi você que pegou o carro. Foi mais ou menos isso que eles me explicaram. E que tudo isso aconteceu para que fosse uma reestruturação em mim de toda essa energia, de toda essa luz que estava entrando em mim e no meu corpo. E para que também pudesse reestruturar todas as coisas que aconteciam dentro da minha família, e que eu pudesse entender mais as coisas. Até mesmo porque tinha uma pessoa que trabalhava com a gente, né? Eu fiz muita fisioterapia para consertar a minha perna, né? Porque quando eu operei, eu tirei os 2 pinos que atravessavam a perna. Eu tenho ainda 4 pinos, eu tinha 6 pinos na perna. A minha perna ficou muito fina. E tipo, eu não tinha sensibilidade na perna. Então, mas eu sempre pensava de uma forma que eu ia voltar e que também essas minhas saídas, eu recebia tratamento fora e aqui. Eles tratavam de mim lá em cima. Esse lugar, essa floresta, toda essa vegetação que existe, elas também tratam, elas fazem parte de terapias, elas fazem parte de tratamentos. Não só luzes, símbolos, entre outras coisas, mas a própria vegetação, a própria floresta que existe fora também, ela é usada para fazer tratamento. E nos meus ombros, né, eu só tive o gesso de um lado, embora eu tenha quebrado os 2 ombros, mas o médico falou, não precisa engessar os 2 ombros, só engessando um, o outro praticamente vai ficar imobilizado. E até porque eu precisava fazer algumas coisas por mim mesmo. Então eu comecei eu engessei só o direito, porque eu comecei a ter habilidade com o lado esquerdo. Hoje em dia eu faço várias coisas com os 2 lados, né? E eu lembro que a pessoa, né, que ficava com a gente, que era uma pessoa assim, que viu a dificuldade depois que eu tirei os gessos, que eu
estava com muitas dores nos ombros e que eu tinha dificuldade de movimento, e que ela vivia querendo que eu jogasse banco imobiliário e que eu sempre era o banco, e eu ficava irritadíssima porque que eu sempre era o banco. E depois eu descobri porque eu precisava movimentar o braço, e ela fez isso por mim. Ela tinha essa visão de que para me ajudar em tudo isso. Então, essa foi a minha Kemi, isso foi tudo o que eu, né, passei e aprendi, né, durante esse processo, né? Depois eu voltei para a escola novamente, voltei a estudar, fazer as minhas coisas, e embora algumas coisas dentro de casa tivessem ficado melhores, mas na escola eu comecei a ter problemas com bullying novamente, até porque eu ainda tinha até começar realmente a andar normalmente, sem mancar, ou entre outras coisas. Então, os bullying eram não só, né, os anteriores, mas começaram a ter também pelo fato de mancar, o que também foi muito duro para mim, né? Porque não são coisas que você escolhe. Foi um acidente, e você pensa, né, como é que as pessoas podem fazer bullying ou brincar ou fazer essas coisas com a gente numa situação como essa, né? Mas mesmo com tudo isso, eu tinha essa quando eu não estava, né, que eu estava lá, eu sempre tive essa criança de que não, que você vai entender, que você tem que entender, tem que passar por essas coisas, até mesmo para você saber o que você sente, quais são as suas reações, e até mesmo entender o porquê das outras pessoas que fazem isso com você. Então é como se eu tivesse que tirar minhas próprias conclusões e que depois trocasse para ver se era isso mesmo, né? E um pouco mais tarde eu passei também por uma situação no qual eu fui abusada sexualmente, né? O que também foi muito difícil para mim, essa situação. Isso ninguém sabe, praticamente. Eu acho que pouquíssimas pessoas souberam dessa situação. E estou colocando aqui porque muitas pessoas passam por isso também. Não foi, né, com pessoas dentro da minha casa, foram fora de casa, mas que me machucou bastante, né? E eu sempre voltando na situação de que não poder expor, não poder falar, porque sempre existiu dentro de mim toda o medo do abandono, né? Sempre foram muitos anos, e isso eu já estava maiorzinha, né? Mas essa coisa sempre fica no nosso inconsciente, por mais que você ache que você já passou, que você não tem mais, mas isso fica guardado ali. Toda vez que alguma coisa acontece, vem a memória.
E fui crescendo, sempre tentando ser positiva em todas as coisas, sempre tentando ser otimista. Eu me apeguei, né, pelo fato de querer ser perfeita, né, de querer ser a estudiosa, para não dar problema, para não trazer problemas para dentro de casa, para não ser uma pessoa que não que faz as coisas pelas outras, né? Não que eu não gostasse de fazer, mas tinha algumas vezes que eu tinha vontade de não fazer. Mas eu fazia até mesmo por causa desse medo, por medo de desagradar, por medo de não ser. Né? Mas e eu tinha um lado, por exemplo, na escola, eu era muito introvertida se eu não tivesse conhecimento das pessoas. Não é? Se a pessoa não fosse mais próxima a mim. A primeira vez, assim, a pessoa tinha que chegar até mim e eu não chegava até as pessoas. Eu tinha medo, assim, de chegar e de ser recusada, digamos assim. Que também vem um pouco, né, do você ser negada, de você ser abandonada. Então foi algo sempre que existiu dentro de mim. Mas depois que as pessoas me conheciam, elas falavam que, tipo, até que você é bem legal. Eu achava você assim, assado, né? Metida, snob e tal, mas não, é porque. Eu falei, exatamente, é porque eu não chego muito nas pessoas, eu espero as pessoas chegarem a mim. E como as turmas eram diferentes, e quando eu já estava numa turma, então eu acabava tendo um outro lado mais rebelde, digamos assim, né, dentro da turma que eu já conhecia. Então, cada ano eu era numa turma diferente. Então, eu fiz várias amizades, porque eram 3 turmas na mesma série. Né? Então, todas as turmas me conheciam de uma certa forma. Né? E né, eu tive todas essas experiências e, de alguma forma, né, essa voz, esses 2 mundos os quais eu vivi, me deixaram um pouco viver, né, algumas experiências, ter conhecimento, né, tentar ver o que é realmente, digamos assim, o livre-arbítrio, né? De saber como fazer ou deixar de fazer. Né? Eu sempre fui uma pessoa, fora o fato de querer ser melhor, de ser perfeccionista, mas de nunca querer demonstrar, eu não demonstrava isso. Né? Eu aprendia de uma forma muito rápida, principalmente a área lógica. Né? Eu tinha um raciocínio lógico bem rápido, bem evoluído, mas ao mesmo tempo era tipo, não demonstre, seja, mas não demonstre isso. Eles sempre mediam algumas coisas, mas deixavam um pouco mais de lado. Eles não me guiavam tanto, não me falavam tantas coisas,
da forma de quando eu era mais criança. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Andrea, onde ela conta pra gente sobre a sua segunda EQM que aconteceu quando tinha 44 anos de idade. Foi ali que ela ouviu a mensagem de que havia chegado a hora que ela precisava mudar a forma de viver. Essa entrevista será publicada amanhã, dia 22 de julho, segunda-feira, às 0h. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?